a Bolsa não funciona por osmose. Né? O fato da Bolsa estar barata não é uma condição suficiente para que ela fique cara. Né? A Bolsa ela precisa de energia de ativação, né? Para se encarecer, né? Para sair de uma situação barata para uma situação de preço justo ou para ficar cara. Né? E essa energia de ativação ela é representada, né? No mundo real por fatos, por gatilhos, como a gente fala, mas também por narrativas. Né? E hoje, aparentemente, não há fatos novos. Né? É óbvio que isso sempre pode mudar. A gente pode ter surpresas positivas aí no horizonte. Não estou enxergando nenhuma, não estou enxergando nem cisnes cinzas. Né? Os negros não dá para enxergar a priori, mas... então, não tem um calendário de fatos. E o que é pior que isso, a gente perdeu a narrativa. Né? Então, voltando um pouco para 2023, né, ou até fim de 22, começo de 23, eu acho que o Brasil tinha algumas narrativas de bom potencial. Né? E aqui eu queria pedir muita atenção para que isso não pareça uma expressão política, porque aqui a gente não fala de política, minha preferência política não sai de casa, né? Então é uma análise econômica de como o mercado olha também para o espectro político. Né? Então assim, quando o Lula venceu a eleição, havia uma simpatia do gringo, né? Porque historicamente no Lula 1 e no Lula 2, o Lula ele conseguiu construir essas pontes e de certa forma melhorar a imagem do Brasil lá fora. Né? Isso não se repetiu no Lula 3, pelo menos não até o momento. Acho até que foi por um caminho contrário, ali um pouco declarações delicadas em relação à guerra da Ucrânia, a Israel-Hamas. Então a gente perdeu essa narrativa. Tá? Talvez a gente consiga retomar, pode ser que sim, mas o contexto não é muito encorajador nesse sentido. Tá? Então perdemos uma narrativa que poderia ser importante no sentido do gringo olhar o Brasil pelo menos como uma força neutra, apaziguadora, amistosa. Isso não se comprovou. Tá? A gente tinha uma segunda narrativa, que era a narrativa pré-contratada de queda de juros no Brasil. Tá? E ela é uma narrativa muito interessante, porque ela partia de uma premissa de que o Banco Central brasileiro, depois de ter errado, né, ao levar a Selic para 2%, mais um erro que até à sua época dá para entender, muito associado à situação da pandemia, ele, por ter começado a lição de casa antes que todo mundo, né, talvez pela primeira vez na história, né, o Banco Central brasileiro ele adotou uma postura de vanguarda no sentido de elevar rápida e intensamente a Selic, ele teria o mérito de colher os louros desse movimento também antes que os outros. Tá? E isso também foi jogado no lixo. Né? Não vou me aprofundar, tal, porque até vai acabar o programa, né, se ficar falando só de política monetária, mas perdemos essa narrativa de a Selic terminal, que era entendida como 8%, 9%, né, hoje existe um relativo consenso de que ela não vai ficar muito longe dos 10%, e tem até algumas opiniões um pouco mais heterodoxas também, que o juro poderia subir. Né? Então olha só a diferença, como estava essa história antes e como ela está hoje. Né? E um terceiro ponto que foi também construído a duras penas pela turma do Haddad ali, com a história do novo arcabouço fiscal, né? Que foi jogado no lixo, né? Foi rasgado rapidamente, em questão de meses, já passou por uma primeira revisão, né, em relação às metas de déficit ou superávit, né? Então elas ficaram muito mais modestas, e não só pela revisão em si, né, mas por uma perspectiva do mercado que, assim, cara, você falou que a regra era aquela, passaram-se poucos meses, mudou, quem disse que a gente pode confiar a partir de agora? Né? Então, assim, mudou, 23 teve uma regra, 24 já mudou, 25 muda de novo, 26 muda, ano de eleição, a gente sabe que é um governo mais gastador. Então você perde aquela capacidade do arcabouço fiscal. Ninguém tinha morrido de amores por ele, mas ele evitava um risco de cauda. Então ele não consegue mais evitar esse risco de cauda no imaginário do investidor. Né?
Então, a gente tinha 3 narrativas razoavelmente claras, convincentes, e as 3 se perderam e nenhuma entrou no lugar delas.